O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje a igreja celebra essa festa de São Bartolomeu, que nós vamos depois compreender o que aconteceu com ele depois da sua profissão de fé. Vocês percebam que hoje, no Evangelho, Filipe vai ao encontro de Natanael, todo entusiasmado para dizer para ele que encontrou o Messias, e lá Natanael meio duvidando, né? Que é Bartolomeu, na verdade, o nome dele também tem esse nome de Bartolomeu, então a partir de agora eu vou falar Bartolomeu. Aí Bartolomeu, quando ele ouve aquilo, ele diz: de Nazaré pode vir coisa boa e tal. E aí, ele vai, e lá ele se encontra com Jesus. E por que ele diz, depois que Jesus dá a resposta para ele, olha, antes que Natanael, ou antes que Filipe te visse, eu já tinha te visto lá embaixo da figueira. Por que imediatamente ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus mesmo, tu és o Deus de Israel? Por quê? Porque, na verdade, Bartolomeu, quando ele estava lá embaixo da árvore, meditando as Sagradas Escrituras, não tinha ninguém em volta. Ele estava num lugar escondido, ninguém via, só estava ele. Então, na hora que Filipe vai e fala para ele de Jesus, que ele vem, aí Jesus prova para ele que ele é Deus com essas palavras: olha, eu te vi debaixo da árvore. Então, quando ele diz eu te vi debaixo da árvore, aí Natanael diz: realmente, só Deus. Para ele dizer que eu estava debaixo da árvore, sendo que lá não tinha ninguém, e o próprio Filipe nem falou nada para ele, que não deu nem tempo, porque quando nós já chegamos, Jesus já foi falando: tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Por isso que ele professa a fé diante de Jesus por causa dessa situação.
Aí, diante de uma profissão de fé, há sempre uma promessa. A promessa que Jesus dá para todos aqueles que professam a fé nele, dizendo: eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu és o meu Salvador, a promessa é do céu. Então, aí agora Jesus fala para ele: olha, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto. Se ele vai ver o céu aberto, é porque ele vai estar lá no céu. E ainda vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, Bartolomeu, de agora em diante, por você ter professado a fé em mim, eu te prometo o céu. Isso precisa ficar muito claro para nós católicos. Quando nós professamos a nossa fé, como eu falei esses dias, lá no nosso batismo, uma das primeiras coisas que nós fazemos antes de professar a fé é renunciar ao diabo, ao pecado e ao mundo. E aí, depois que nós renunciamos, nós olhamos para Jesus e dizemos: eu creio. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e assim por diante. E a partir daquele momento nós fazemos um caminho de eternidade, de um dia vivermos com Deus lá no céu. Essa é a profissão de fé que nós fazemos. Só que tem uma coisa que hoje não se diz. Não existe promessa diante da profissão de fé em Jesus Cristo. Não existe promessa de felicidade aqui. Pelo contrário, é de perseguição. Porque quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, o inferno fica furioso. E o mundo também. E aí começa a perseguição aos cristãos. Porque o mundo rejeita nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem mesmo eu estava assistindo o filme de São Pedro, e ali dava-se para perceber claramente. Nero, furioso por causa dos cristãos, e ainda enganou dizendo que foram os cristãos que queimaram Roma, tinha sido ele que tinha feito isso. E aí a perseguição, Pedro preso, e ele fazendo de tudo para que Pedro pudesse dizer que tinha sido ele que tinha mandado queimar Roma, e Pedro dizendo que ele não ia falar uma coisa que ele não tinha feito, e aí ele declara perseguição aos cristãos, matar todos, de criança a adultos. E ali chega um momento que a gente vê, que alguns, sabendo que iam morrer, eles renegam a fé. Eles dizem: não, eu não creio em Jesus, não, coisa nenhuma e tal. Eles eram soltos. Mas os outros eram levados à morte. Inclusive Pedro, depois, que foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer com o Senhor. Toda vez, eu vou repetir, que nós professamos a nossa fé, o mundo nos rejeita. E o inferno também, porque Jesus também foi rejeitado. Lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, no versículo 18, nós vamos ver também Jesus, ele professando, ele dizendo que ele é Deus, que ele é filho de Deus. E aí diz assim, que as autoridades religiosas daquele tempo, que eram os judeus, as autoridades religiosas, tramaram a partir daquele momento de matá-lo, porque
ele fazia milagres nos dias de sábado e, além de tudo, ainda se declarava como filho de Deus. Era uma blasfêmia. Então vamos matá-lo, e nós sabemos o resultado de tudo isso. O resultado de tudo isso foi Jesus ser crucificado. E ele já tinha alertado os apóstolos, dizendo: o Filho do Homem vai passar pelas mãos dos homens, vai ser preso, vai ser condenado, vai ser morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar. E ele, lá na oração sacerdotal, que chama-se Oração Sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, ele deixa bem claro que assim como perseguiram a ele, perseguirão a ele também. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou desse mundo. E ali Jesus vai pedindo a Deus, ao Pai, força para que os apóstolos não possam renegar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia existe um ensinamento de uma falta, existe um ensinamento errado de profissão de fé. O primeiro, o mundo, aqueles que não acreditam em Deus, eles vão dizer o que para nós? Que a Igreja Católica não é nada daquilo que se apresenta. Como é que um Deus que diz que é tão bom permite que aconteça isso e aquilo com você? Como é que Ele permite que o mundo esteja dessa forma? Não acredite, não. É tudo mentira. Olha, nós que não somos, que não temos Deus como nosso Deus, que não acreditamos em Deus, veja, nós temos uma vida boa nesse mundo. Veja como é que nós somos. Olhe para vocês, só perseguição, só sofrimento. Abandone Deus e você vai ver que vida boa você vai ter. É assim que o mundo oferece. Rejeite Deus e você terá uma vida boa. Nesse mundo. E aí nós vemos, né, o quanto que realmente os católicos, aqueles que professam a fé em Deus, eles são rejeitados. Mas existe também uma fé errada em Jesus Cristo, baseada em promessas nesse mundo de felicidade eterna. Um dia eu, assistindo a televisão, estava mudando de canal, como sempre, né? Aí, homem só vive assim, fica, quando ele está na televisão, ele vai mudando de canal. Vai mudando assim. Aí, parei num culto evangélico. E lá, o pregador, o pastor, pregando, e todo mundo, aleluia, glória a Deus, e não sei o quê, porque Jesus é o Senhor da nossa vida e tal. Aí, de repente, no final, aí ele disse assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor, vem aqui na frente, porque você vai receber uma oração. Aí, você vê, né, aquela multidão, aquele grupo vai assim, e sempre no meio tem católico, é um problema sério. Estava lá os católicos lá, eles rezaram, e aí, no final, ele disse assim: agora, irmãos, que você aceitou Jesus como seu Senhor, e você deixou de ser católico, você vai ver vida próspera, irmão. Você vai ver como sua vida agora vai mudar. Os desempregados vão ganhar emprego. Aqueles que estão doentes agora não terão mais doença. O demônio parará de perseguir. E agora vocês vão ver que vida próspera. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. E aquela batição de palmas, amém, 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 amém. Profissão de fé errada. Jesus não promete felicidade nesse mundo. Esses dias nós vimos o jovem rico, não foi? Aí ele disse o que para o jovem rico? Não, disse para Pedro, né? Porque Pedro, nosso Senhor, nós largamos tudo por causa de ti. O que é que nós vamos ter como recompensa? Aí Jesus diz assim: olha, meu filho, muita perseguição. Muita perseguição e felicidade
cidade no céu e a vida eterna. Foi isso que ele falou. Isso estava claro, ficou claro na cabeça dos apóstolos. Os apóstolos entenderam muito bem isso. Eles sabiam que quando eles fossem pregar o evangelho, o que viria atrás dele era perseguição. Vemos lá Paulo nos Atos dos Apóstolos, né? Lá na cidade de Éfeso, ele pregando, aí o pessoal vai lá, pega-o e bate nele, joga ele no chão, e ele anunciando Jesus, né? Falando para todo mundo se converter, porque o Deus verdadeiro era Jesus, e fazendo o convite. Aí ele cai, batem, joga ele no chão, ele cai, batem, e pensam que ele estava morto, aí vão embora, aí os discípulos ali de Paulo vêm, aí Paulo se ergue, todo ensanguentado. E aí Paulo diz assim, é assim mesmo, viu? Teremos que passar por muitas provações e perseguições até que venha o reino dos céus. Você, quando diz que você professa a sua fé em Jesus Cristo, e na Igreja Católica, você está baseando-se em quê? Em vida boa aqui na terra? Ah, agora eu entendi. Eu entendo porque que os cristãos de hoje, na hora que eles são perseguidos, eles arrefecem. Abandonam a igreja, não querem mais saber de ir na missa, não querem mais saber de rezar, porque falaram que aquele que levantar o braço para Jesus pode cair 1000 à direita e 10.000 à esquerda, que nada vai acontecer contigo. Olha só, vocês estão vendo aí? Aí na hora que vem a perseguição, mas o Senhor prometeu que depois que eu seguisse não ia acontecer mais nada comigo. Não. Quem disse que Jesus não disse isso? Se me perseguiram, vão te perseguir. Muitos serão mortos, julgando estarem cultuando ao Deus verdadeiro, vocês serão levados nos tribunais. Foi isso que Jesus falou. Ele não falou que a vida financeira ia aumentar, que você ia ter vida boa, que você ia arrumar emprego agora, que aceitando Jesus nenhuma doença vai te pegar, nem o Covid. Olha só. Se você aceitar Jesus como seu Senhor, nem o Covid vai chegar perto. Poxa, então, o Dom Henrique é um azarado. E muitos outros também. Aqueles tantos padres que morreram lá na Itália, lá em Roma, homens de Deus. Quem disse? Quem disse que nós estamos protegidos? Não estamos. O que Jesus prometeu foi vida eterna. E aí voltamos agora para Bartolomeu, né? Aí Jesus disse assim para ele, nossa, rapaz, você é demais, agora que você professou a fé em mim, vida eterna, você vai ver eu sentado no trono e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí Bartolomeu, aleluia! Aí ele vai pregar na Índia, na Armênia, e lá, agora, diante daqueles homens pagãos, porque agora o inferno fica furioso quando se professa a fé em Jesus Cristo. Aí ele manda os secretários deles, aí os homens, porque não querem abandonar os seus ídolos e querem continuar com eles, aí veio como uma ameaça, aí agora leva à morte. Lá na Capela Sistina, naquele quadro, naquela pintura de Michelangelo, lá tem os apóstolos e tem Bartolomeu, de maneira especial, que é o que nós estamos vendo hoje. Ele assim, com uma faca na mão,
e um rosto na outra mão. Então, qual é o símbolo? O que é que ali está dizendo? Ele professou a fé em Jesus Cristo. E para ver o Filho do Homem subindo e descendo no céu, e para ele estar no céu também, era preciso que ele se assemelhasse a Jesus crucificado. Então ele precisava professar a fé no martírio. Aí ele foi simplesmente esfolado. Então depois vocês procurem lá ver o que é esfolar, né? É aquilo que a dona de casa faz com o frango. Pega a pele dele, puxa assim, para ficar só a carne. É aquilo que faz, tem determinados peixes que tem um couro, né? Ele não tem escama, ele tem um couro. Aí dá um cortezinho assim, vai, puxa assim. Só que foi vivo, não foi morto. Era para que naquele momento Bartolomeu dissesse: não me façam isso, eu vou adorar os seus deuses sim. Eu não quero mais saber de Jesus Cristo, salva a minha vida, eu não quero morrer. Não, ele permanece dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus, eu o adoro como meu Senhor. Eu adoro a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quero dizer para vocês que vocês também precisam tê-lo como Deus, você precisa abandonar os seus deuses. Ah, é assim? Traz ele aqui. Aí se esfola a pessoa, depois deixa lá, ó. Aí a pessoa ela vai morrendo aos poucos. Pode morrer em questões de horas ou pode morrer em questões de dias. É assim que São Bartolomeu morreu. Promessa de vida eterna, não de felicidade nesse mundo. Aí eu sempre trago aquilo que Nossa Senhora falou para Bernadette: minha filha, eu não te prometo nenhuma felicidade nesse mundo, só no céu. Aí eu pergunto, por que que diante dos nossos sofrimentos, diante das perseguições, os cristãos de hoje arrefecem? A profissão de fé que nós professamos em Jesus Cristo na Igreja Católica é uma profissão de fé de perseguição diante de um mundo que não quer saber de Deus. O pessoal hoje fica admirado quando vê um padre sendo perseguido. É normal, gente. É normal a perseguição, não fiquem admirados, não. E ai dos padres que não forem perseguidos. É para ser. Porque é um combate contra esse mundo. É para ser perseguido mesmo. Porque é preciso dar o verdadeiro testemunho. Agora, Jesus falou que ele era um homem de verdade, né? Agora, ser caluniado por erros aí não dá certo, né? Tem que ser na verdade. Tem que viver uma vida reta. Tem que viver uma vida correta. E não tem que ficar se defendendo, não. Diante da perseguição, não se defende. Porque Jesus se calou e os santos se calaram. O pessoal fica se retratando, falando isso, falando aquilo, e fica lá. E quanto mais mexe, o que é que acontece? Fede. É para ficar quieto. Mas, né? Para ficar quieto, meus irmãos, tem que ter virtude heróica. Para ser esfolado, tem que ter virtude heróica.
Para ser decapitado como Paulo, tem que ter virtude heróica. Para ser crucificado como Pedro, tem que ter virtude heróica. E a virtude heróica é essa virtude que não é natural, é sobrenatural. Vem de Deus, é uma força que Deus dá. É por isso que nós, católicos, precisamos pedir a Deus a graça de, na hora da perseguição, nós temos que pedir a Deus a graça da perseverança final, porque se nós não tivermos a perseverança, nós arrefecemos, porque não é fácil. Diante da perseguição, diante do sofrimento, diante de uma calúnia, se não estiver unido a Jesus crucificado, a tendência é se justificar. Ou a tendência é até mesmo dizer, eu não aguento mais, não vou mais levar essa vida, não. Chega. Falar é fácil, né, Padre José Augusto? Claro, estou só falando para vocês aqui, falar é fácil. Nossa, mas é preciso falar. Agora, viver. Eu só peço a Deus a graça no dia de São Bartolomeu, e espero que cada um peça também, que na hora da perseguição tenhamos força. Que Deus nos dê a graça da força, que nós pensemos na recompensa que é a eternidade. E se tivermos de passar, que passemos. Mas que Deus nos dê a graça de Pedro, né? E Nero dizendo para ele, e aí, você vai negar ou não vai? Eu não posso negar, Nero. Olha só, virtude heróica, sobrenatural. Você sabe que nós vamos te crucificar? Eu sei, mas eu não posso negar. E aí, Bartolomeu, nega ou não nega? Não, nós vamos te esfolar. Eu sei, mas eu não posso negar. Virtude sobrenatural. Cuidado, meus irmãos, com essa fé errada aí de dizer, agora que você é de Jesus, vida boa. Não, não é vida boa, não, é perseguição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.